Querido professor, querida professora, eu saúdo a vocês com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa EBD Online. Nessa oportunidade, estaremos estudando e relatando um pouco sobre a lição de número 4 do Juvenis, que tem por título Ezequiel, um jovem com missões. Tendo em vista que estamos estudando durante todo esse trimestre, na classe do Juvenis, acerca dos profetas. E nessa lição 4, estaremos observando e falando um pouco sobre o profeta Ezequiel. Temos a leitura bíblica em classe desta lição, no livro do próprio profeta Ezequiel, capítulo 2, que vai do 1 ao 10. Temos também o texto áureo dessa lição, o texto ouro, que se encontra no mesmo capítulo, Ezequiel 2 e o primeiro, que diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A você, querido professor, não esqueça de estar fazendo suas observações no Conectado com Deus, antes da aula, com as interações dessa lição. Fica a dica e também dá um clique que vai ter lá alguns subsídios, alguns ajustes para que você possa estar absorvendo conteúdo para então estar assim disponibilizando em sua classe, passando aos seus alunos. Tudo bem? Caso você ainda que nos assiste não é inscrito, se inscreva no nosso canal, o canal da IADALP, curta esse vídeo, compartilhe com alguns amigos, familiares, alguns outros professores e até mesmo aqueles alunos que são mais aplicados, que lhe ajudam durante a aula, para que eles possam também estar recebendo esse ensino e estar aprimorando seus conhecimentos para estar usando eles em classe de aula. Tá ok? Então, vamos iniciar a nossa lição. Quando a gente fala sobre o profeta Ezequiel, a gente não tem como deixar de estar mencionando que Ezequiel ele se encontra dentro de um grupo de profetas denominado de profetas maiores, certo? Eu acredito que durante o decorrer desse trimestre vai ser se falado muito isso pelos companheiros e colegas que vão estar transmitindo aula, trazendo esses subsídios. Então, Ezequiel é um dos tais que se enquadra dentro desse grupo de profetas maiores. Por que profeta maior? Profeta maior se dá pelo seu tempo de ministério. A gente vê, inclusive, já entrando na nossa lição, que Ezequiel ele entra em cena com o seu ministério profético a partir dos 30 anos de idade. E nós vamos ver dentro, inclusive da lição menciona isso, e a gente folheando também o livro de Ezequiel encontraremos que temos ali a sua última profecia. Ezequiel ele tinha por volta de 50 anos de idade, então temos aí cerca de 2 décadas de um ministério profético, Ezequiel trazendo as mensagens divinas ao povo de Israel e também alguns povos vizinhos que eram pagãos, assim também era realizado o serviço e a ordem de Deus através da vida do profeta, certo? Então, dentro dessa lição, professor, a gente vai ter 3 objetivos, sendo estes: primeiro, mostrar como ocorreu o chamado de Ezequiel e o contexto social de sua época. O segundo, elencar as visões de Ezequiel e o seu significado. E, por fim, terceiro, destacar a responsabilidade do ministério profético. Tá ok? Então, em tese, em suma, essa é a nossa aula com esses objetivos que estaremos abordando durante esse vídeo, que é apenas um resumo para que você comece a tomar um norte e daí fazer então suas pesquisas e a procura dos seus comentários, seus dicionários, para enfim formular a sua aula. Amém? Então, a gente inicia essa primeira lição falando um pouco da vida de Ezequiel. Quem era Ezequiel? Nós vamos ser conhecedores que Ezequiel ele vem de uma família sacerdotal. Durante os seus 25 anos de vida, Ezequiel ele aprendeu, ele estudou, ele se preparou para, enfim, então, tornar-se um sacerdote. Mas sabemos que quando é chegado próximo de Ezequiel, então,
realizar esse ofício, cumprir esse ofício, a gente sabe então que vem o cativeiro da Babilônia exatamente no Reinado do Sul. Nesse momento é interessante, até você, professor, que estiver com sua Bíblia aberta, você pode estar lendo o primeiro versículo do capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, que vai dizer assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e ouvi visões de Deus. Só que o interessante é que o versículo 2, ele basicamente repete a mesma coisa que foi dita no 1, só que ele não fala novamente nesse 30º ano. O que a gente tem de conhecimento é unânime entre os teólogos e estudiosos que esse 30º ano é exatamente a idade de Ezequiel. Então daí a gente já tinha mencionado um pouco, mas reforçamos dentro do texto para estar passando a você, professor que nos assiste nesse vídeo. Então, com 30 anos, Ezequiel, ao invés de iniciar o seu ministério sacerdotal, como se era esperado, ele agora, sendo chamado, vocacionado pelo próprio Deus, ele, em vez de iniciar um ministério sacerdotal, ele inicia um ministério profético. E exatamente nessa questão, a gente vai ver que Ezequiel ele tem uma visão. E a partir desta visão é que se dá início ao seu chamado profético. Interessante, professor, que você também pode estar fazendo essa observação na sua classe, que Ezequiel ele teve a visão e daí se deu início ao seu ministério profético. O profeta Isaías, que lá na frente também se vai ter aula do profeta Isaías, a gente vai observar que, da mesma maneira, Deus ele lhe traz algumas visões e dentro dessa visão se dá início ao seu ministério profético. A gente tem também exemplos como Jeremias, que não teve visões da majestade de Deus, da glória de Deus, da santidade, mas teve algumas visões, a qual Deus falava ao profeta Jeremias e daí também dava início ao seu ministério profético, tal como a vara de amendoeira e uma panela no fogo que Jeremias vê e Deus lhe traz uma mensagem acerca daquilo. Então a gente vê que, pela tradição também, a gente vai entender que Ezequiel era casado, mas que a sua esposa veio a falecer. Só que isso não está dentro da Bíblia, é uma questão de tradição, de estudos dentro de todo um cenário para exercer essa função sacerdotal e daí se tem essas informações, tá ok? Então, a gente sabe que o cenário que o profeta Ezequiel ele estava antes de ser cativo era exatamente no Reino do Sul. O Reino do Sul, que também conhecido como o Reino de Judá, ainda não tinha sido levado cativo, mas tinha-se as mensagens dos homens de Deus, dos profetas, que se o povo permanecesse no erro, o castigo também viria sobre eles. E daí todos sabemos, ao decorrer dos textos sagrados, que o povo de Israel, o povo de Judá, o Reinado do Sul, continuavam a pecar e desobedecendo a Deus, até que determinado tempo chega então aquilo que tinha sido predito pelos profetas. E o Reino do Sul é levado cativo pela Babilônia. E dentro desse povo que foi levado cativo, a gente encontra exatamente Ezequiel. Interessante que a gente também não pode deixar de estar citando que Ezequiel ele era contemporâneo de mais 2 profetas que na mesma época também profetizavam, só que em cenários diferentes. Ezequiel era contemporâneo do profeta Jeremias, que nesse momento permaneceu em Israel profetizando lá, e também do profeta Daniel, que estava exatamente dentro do reinado babilônico, como alguns príncipes e governadores e presidentes ao passar do tempo, profetizando lá dentro do império. E Ezequiel se encontrava como se fosse no meio do caminho, no meio de um povo cativo que estava às margens do rio Quebar, que inclusive é onde o profeta Ezequiel tem a sua primeira visão. A gente então entende que nesta visão
Ezequiel ele vê a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus. Ele começa vendo uma nuvem muito escura que vinha em sua direção crescendo, que saía raios, que era como que reluzentes. E daí então ele começa a ver 4 animais. Esses animais que tinha rosto de homem, rosto de leão, de boi e de águia. E todos esses rostos a gente vai ter, inclusive, algumas interpretações dentro de teologias acerca do seu significado. Podemos estar trabalhando essa questão dentro da sua... Você pode estar trabalhando dentro da sua classe acerca desses significados, tendo o homem como representando a homens vingadores, tendo o leão representando poder e terror, o boi que representava uma força que estava disposto a trabalhar por Deus sempre, sem cessar, diariamente. E também temos um rosto de águia, mostrando que esses inimigos seriam velozes para elevar-se acima da oposição mais forte que Jerusalém tivesse naquele momento. Então, temos esses significados, mas você pode estar trabalhando mais pausadamente, com algum certo tempo dentro da sua classe, tá ok? Então, e a gente vai ver também que dentro dessa visão, Ezequiel vê rodas que estavam como que debaixo desses animais e que eles se movimentavam para um lado e para o outro. Essas rodas também tendo uma representação da atuação divina, da soberania de Deus que está acima de todas as coisas. Então, dentro dessa visão, também Ezequiel, ele, acima de tudo, ele vai ver um grande trono, que ele vai dizer que era como que um material feito de safira, e nesse trono existia a imagem como de um homem, só que ele não dá detalhes porque ele não conseguia ver. Ele apenas diz que este homem que estava no trono, ele era reluzente, era como que um latão reluzente, que ele não conseguia ver pelo o tamanho do seu brilho. Então, tudo isso direcionando a Deus, uma visão que era direcionada ao Senhor Deus, à sua glória, à sua santidade. Então, daí se dá o início desse ministério do profeta Ezequiel. Nós vamos ver algo muito importante que, dentro da nossa lição, vai ser encontrado no capítulo 3 de Ezequiel, na verdade, capítulo 2, emendando com o capítulo 3, a qual Deus vai falar com Ezequiel acerca do atalaia de Deus. O que seria um atalaia? O atalaia de Deus seria basicamente um sentinela, um vigia, que estaria aos muros da sua cidade, e ao primeiro sinal de perigo, de inimigo, ele tinha que correr ao povo e anunciar o que estava sendo acontecer, estava para acontecer. Então, o papel do atalaia era exatamente esse. Deus fala com Ezequiel e diz assim: olha, Ezequiel, se você não anunciar ao ímpio que ele está num caminho de impiedade, e se ele morrer nesse caminho, o seu sangue será cobrado em você, estará sobre suas mãos. Mas se você anunciá-lo, informar que ele vive em um caminho de impiedade, se ele morrer neste caminho, o sangue daquele ímpio não será sobre você. E da mesma maneira, do justo, assim mesmo Deus mandou que Ezequiel profetizasse e instruísse ao justo para que ele não saísse do caminho de justiça. E assim sendo, o sangue daquele que morresse fora dos caminhos de Deus não estaria sobre o profeta Ezequiel. Então, queremos trazer para você, professor, essa responsabilidade que você possa estar trazendo aos seus alunos em classe, sobre a responsabilidade do ministério profético. Deus, desde o início da chamada de Ezequiel, falou que ele iria transmitir mensagens a povos desobedientes, a povos de caráter duvidoso, a povos obstinados, de cerviz dura, povos que eram teimosos. E tudo isso o profeta
estava sabendo por Deus. Deus disse até inclusive a Ezequiel dizendo assim, quer ouçam ou deixe de ouvir, mas você traga a mensagem que eu lhe mandar. Então a gente vê inclusive hoje, em nossos dias, pessoas que não têm nenhum temor sobre a palavra de Deus, nenhum temor sobre a vontade de Deus, para que ele viva de acordo com as instruções do Senhor, pessoas que andam totalmente distantes, pessoas que mesmo sabendo que estão erradas, continuam no erro. E se nós pregarmos a palavra como deve ser pregada, querem vir de encontro a nós, querem ofender, querem discutir acerca do que foi pregado. Mas você, professor, passe isso para seu aluno e para você. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Devemos pregar o que Deus nos orienta, o que nos diz o texto sagrado. Quer ouçam ou deixem de ouvir, a palavra de Deus tem que ser pregada. Então, Deus te abençoe, que essa aula seja enriquecedora para a tua vida, professor, quando você estudar, e também que seja de suma importância para o teu aluno e que eles possam ser canais de Deus e que a glória de Deus os constranja a fazer a vontade do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.